sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. E então, pessoal, sobre o que será a nossa aula? Vamos ver? Explícito, que é justamente a informação visível, olha a marca do olho aqui, escrita ou falada na linguagem verbal ou não verbal. Em contraposição, nós temos o implícito, aquele que precisa de uma lupa, de um olhar nas entrelinhas. Ele é o famoso elemento que está na informação invisível, que depende da interpretação do ouvinte e ou do interlocutor. Então, o explícito, fora, informação visível, destacada. Implícito, dentro, informação invisível, depende de uma compreensão maior e um aprofundamento no texto. Vejamos alguns passos para identificar o implícito em um texto. Primeiramente, atenção ao ler o texto. Se possível, faça mais de uma vez a leitura. Observe as pistas linguísticas como palavras, orações, pontuação, união entre a linguagem verbal e a não verbal, etc. Seguida, apure sua percepção para as insinuações ou suposições apresentadas pelo jogo do texto. Olha só. E por último, direcione um olhar atento para as mensagens nas entrelinhas do texto, tanto falado como escrito. Então, atenção, pistas linguísticas, insinuações, suposições, mensagens, entrelinhas, falado e escrito. Vamos fazer esse trabalho de identificação das informações implícitas nas tirinhas. Mas antes, vamos ver ou relembrar o que é uma tirinha. Narrativa gráfica e figurada. Apresenta a linguagem verbal e não verbal. É um gênero publicado em revistas, jornais e redes sociais. Apresenta quadrinhos sequenciados que, por vezes, fazem crítica à sociedade. Por vezes, necessariamente não tem crítica em toda a tirinha. Às vezes, é só para entreter, distrair. Aqui, alguns elementos para analisar na tirinha. Por exemplo, a linguagem verbal. Você encontra em balões de diálogo, de monólogo ou de pensamento. Você encontra em legendas ou letreiros, qualquer forma de palavra escrita no corpo dos quadrinhos. Aqui alguns exemplos destes balões. Por exemplo, o representante da fala. Você viu meu livro, então a característica e o formato é este. Já o de pensamento, as bolinhas separadas e a marcação ondulada. De grito, você percebe mesmo as pontas, né, como um raio, para marcar mesmo o grito, o estrondo. Cochicho, você vê o tracejado em volta do balão. E a representação do sentimento, como o amor, aí você tem o formato do coração. Ideia também é algo em silêncio, é algo geralmente, quando surge, não é de imediato verbalizado, e você tem a lâmpada representando ideia. Outros tipos de balão. O primeiro, bom dia, professora. Em concomitância, vários personagens falando ao mesmo tempo. Este, com exclamação, o indicativo de admiração. O personagem está admirado com um acontecimento ou com alguém. O personagem está cantando, então você tem as notas musicais representadas dentro do balão. A interrogação dentro do balão, ideia de questionamento. Os 3 pontinhos, algo não dito. Olha só, algo ainda por dizer, o que ficou em suspense. Ai, está doendo. Então você tem a marcação das gotículas, o indicativo de que está sofrendo, está triste, choroso, né? Justamente as gotículas representando, por exemplo, a lágrima. E por último, o personagem está zangado. Você percebe uma forma de raio, ao mesmo tempo distorcido. Já na linguagem não verbal, você tem a marcação de lugar, cenário e ambiente, que é justamente o espaço das cenas no quadrinho. Esse espaço pode ser aberto, fechado, pode estar sujo ou limpo, pode ser organizado ou desorganizado, humilde ou luxuoso. A marcação do tempo, ele pode estar nublado, ensolarado, chuvoso, ventilado, noite enluarada, estrelada.
Então, a marcação do tempo você percebe por algumas pistas da linguagem não verbal. Já a expressão facial dos personagens, você tem o indicativo de tristeza, a alegria, o aborrecimento, indecisão, preocupação, contentamento, satisfação, o personagem extasiado, assustado. Todos esses elementos ou esses sentimentos estão disponíveis, bem expressados no traçado da fisionomia do personagem. Outra característica bem interessante é a característica da vestimenta ou vestimentas, também dentro da linguagem não verbal. Cores, estado das roupas, sujas ou limpas, a vestimenta distingue um personagem do outro. A postura corporal, aqui. Como o corpo dos personagens está apresentado. Curvado, pendido para baixo, cabeça baixa, cabeça erguida. Como? Isso também ajuda na leitura. Por último, a posição dos personagens, um em relação ao outro. Analisa-se um em relação ao outro dentro do ambiente ou diante de algum objeto, certo? Vejamos. Façamos agora um passeio pelas tirinhas, buscando as mensagens nas entrelinhas. Rimou! Vamos à leitura desta tirinha. Às vezes penso na infinitude do universo e em qual motivo de estarmos aqui flutuando nesse planetinha. Opa, voltou o sinal. Análise da tirinha quanto às características. Primeiramente, personagem, uma joaninha. O cenário, uma flor, é uma cama em uma noite estrelada. Balões, observe, fala da personagem e de pausa na expressão. Terceiro quadrinho, observe. Pausa, algo que ficou por dizer. O tempo, noite, espaço aberto. Observe, ela está numa flor em meio à natureza. A linguagem verbal, um monólogo, ela fala sozinha. Essas são as identificações das características desta tirinha. Agora vamos à análise da tirinha quanto aos implícitos. Primeiramente, você tem os explícitos ou apenas explícito, que foi só este recorte. Opa, voltou o sinal. Então, aqui, implícitos possíveis, porque você pode, em outro contexto, interpretar ou identificar outras informações ocultas. Vamos ver. A reflexão sobre a vida só ocorre porque não tinha sinal de internet. Então, a Joaninha só refletiu sobre a vida porque não havia internet. Pressupõe-se o quê? Havendo internet, ela vai pensar menos nessas questões da vida. Sem a internet, há tempo para se pensar. Olha que legal. Aqui, as pessoas pouco refletem sobre a vida quando estão utilizando a internet. Essas informações não estão escritas, mas elas estão ditas. Portanto, elas são informações implícitas. Agora vamos à análise da tirinha de Armandinho no quesito características. Mas antes, vamos fazer a leitura. E não é para se ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são humanos. Sim, filho, os maiores defensores também. E observe como ele sai. Agora analisando as características. Personagens. O menino, no caso Armandinho, um sapo e o pai, representado só pelas pernas. Observe a posição de um personagem em relação ao outro. Para ele falar com o pai, ele tem que levantar a cabeça. A linguagem verbal e não verbal no último quadrinho, né? Verbal, verbal, verbal. Claro, aqui também há uma comunicação não verbal, dialogando o não verbal com o verbal. E, por último, somente a linguagem verbal. O tempo. Há uma sugestão de que é dia pela cor do cenário. E o cenário, um tronco de árvore. Então, entende-se que eles estão em um espaço aberto. Podemos apenas supor. Análise da tirinha quanto aos implícitos. Primeiro, vamos aos explícitos, que são justamente o texto escrito representando a fala do pai,
E o Armandinho se deslocando com um vasinho com planta. Aí vejamos os implícitos possíveis. Primeiro, com a linguagem não verbal, ou seja, planta na mão, sapinho na cabeça e expressão de contentamento e caminhada para a frente. Há indícios, olha só, indícios de que ele será um defensor da natureza. O outro, ou a outra interpretação possível, a partir do explícito, o que está escrito, ou seja, ele indicando que o homem também pode ser defensor, pressupõe-se que o homem pode defender em vez de destruir a natureza, e é justamente isso que Armandinho vai fazer. Agora vejamos Mafalda. Análise da tirinha quanto às características, no caso da tirinha de Mafalda. Ela está aqui em um cenário, né, em preto e branco, com uma vasilhinha com flor. O globo. Ela coloca a plantinha perto do globo, se agacha para atar o sapato, né? Quando ela levanta, que ela olha, a plantinha está murcha. Nestes quadros, nós apenas encontramos a linguagem não verbal, certo? O tempo inteiro não verbal. O tempo há uma sugestão de que é dia pela cor do cenário, apenas sugestão. Personagem, uma menina, e balões, não há. Agora a análise da tirinha quanto aos implícitos. Temos informações explícitas ou os dados explícitos a partir apenas de elementos não verbais. E a partir daí nós extraímos as informações, né, implícitas. Vejamos algumas delas. Possíveis, certo? Bastou a planta ficar próxima ao planeta Terra para murchar. O segundo ponto é o planeta Terra representa uma ameaça para as plantas. E, em pouco tempo, a vida da planta pode ser destruída pelo planeta Terra. O tempo de atar os cadarços dos sapatos. Observe que foi muito rápido. Então, tudo isso, toda essa informação aqui você consegue extrair lendo as informações não verbais dos 3 quadrinhos. Muito bom, não é? E agora vamos para o nosso recapitulando. Aqui nós vimos informações explícitas, aquelas que estão escritas ou visivelmente traçadas pela linguagem não verbal. Implícita, aquela que está oculta, que você precisa de um aprofundamento. Utilizamos a tirinha como texto para análise do implícito. Identificamos na tirinha a expressão facial dos personagens, a linguagem verbal e não verbal, o lugar, cenário e ambiente, posição dos personagens em relação um ao outro, a postura corporal, vestimentas e a marcação do tempo. Ok? E agora eu tenho um desafio para você. Nada como acordar num lindo dia de sol, virar para o lado e voltar a dormir. A partir da leitura da tirinha, identifique as informações implícitas nos 3 quadrinhos. Dicas. Primeira, analise as informações verbais e não verbais nos 3 quadrinhos. 2. Pergunte-se, o que significa voltar a dormir em um dia lindo de sol? Você fazendo esta pergunta e esta análise, você encontrará as informações implícitas. Bye, beijo e até a próxima aula!